quando tu lembra de Preacher, Garfienes, irlandeses, o que te vem à mente em primeiro lugar? É o cast, o whisky? O whisky, claro. Então, nada como uma bebida aqui pra gente começar, né, cara? Eu trouxe aqui pra gente. Muito obrigado, eu adoro isso aqui. Olha aí, que beleza, cara. Não da Irlanda, cara, assim, eu chego a sentir. É que ele não falou pra vocês que isso aqui tá batizado, tá, gente? Tá bom. É. Brinde, vai, posso esquecer de brindar. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Patrick. E, meus amigos, hoje temos um convidado especial que eu acho que é legal apresentar. Patrick, meu amigo, já de algum bom tempo, né? Depois que eu te stalkeei lá nos dois quadrinhos e tal, começamos a interagir. Eles conhecem por dois quadrinhos. Olha aí. Patrick, dono da Banca da República, popularíssima banca aqui de Porto Alegre. E basicamente, se houvesse um curso para quadrinhos, tu seria o mestre. Não, tem gente muito mais Mas pensa graduada que eu, meu velho. Eu só sou um entusiasta. Grandes especialistas em quadrinhos do Brasil teriam que ler muitos quadrinhos para chegar no conhecimento desse cara. Vocês não têm noção do que é que... Como é que é? Patrick Plédia? Tem Wikipédia ou Patrick Pédia? Quantos anos tu coleciona? Uns 30, pelo menos. Mais ou menos isso. Eu com 27 anos, cara, coleciono há mais tempo do que eu existo. Eu acabei de revelar a minha idade. Bom, a gente vai falar hoje sobre Preacher, quadrinho hiper aclamado da Vertigo. Saiu entre 1995 e 2000, né? 2000, 2001. 66 edições. 2001. Mais os especiais, né? Perceba o seguinte, foram 66 edições com 6 especiais, então forma 666. Acho que isso já resume. Já entrega a premissa. Mas por que a gente está falando desse simpático quadrinho? Dia 22 de maio estreia o seriado, né? Finalmente, né? Depois de uma tentativa frustrada nos anos 90. Quando os filmes baseados em quadrinhos e seriados baseados em quadrinhos não eram tão populares e tal. Não deu certo, mas o Seth Rogen, como é um entusiasta de quadrinhos, ele agora virou produtor, autor e escreveu boa parte dos episódios, então vai chegar pela AMC, a mesma do Walking Dead, Preacher. E também do Mad Men, né, e do Breaking Bad. Sim. Então, isso me deixa até tranquilo por conta da... A gente vai falar mais sobre o seriado depois, né, mas eu acho que tá num canal fechado é melhor do que tá numa CW. Mentira, basicamente, a gente vai pro inferno, só pra constar. Por estar fazendo esse programa, a gente já tá condenado ao inferno, né? Vai pegando nesse calzinho. O Patrick tem aqui as edições fasciculadas de Preacher, né? Tu tem as 66, também tem encadernados, né? No Brasil, foi uma longa saga para Preacher sair, saiu por várias editoras, Pixel, Devir... Globo chegou a publicar Preacher? Não, o Globo não. O problema todo foi que o Alamo, que é o último encadernado, ele demorou 10 anos, ou seja, o Preacher terminou em 2001 e foi sair em 2010, 2011. Mas a Panini está aí para isso, né? E finalmente tivemos como ler nacional toda a saga. 9 encadernados de capa dura, a maioria agora eles estão... A maioria não, acho que uns 4 estão esgotados, mas eles estão para relançar, né? Isso que é muito bom. Sim, pegar a onda, né? Entrar na onda. Ainda bem, eles vão acertar o timing. Bom, vamos lá. Preacher, ele é um quadrinho, é blasfêmia pura. Pensa que ele vai destruir Deus, destruir a sociedade, ele quebra os bons costumes, tudo que tu pode pensar, ele controverte, né? Ele é um quadrinho de humor negro, é sujo, violento, tem sexo, cara, tem coisas bizarras, né? Quando chega naquela parte, tem caras... não posso falar, spoiler. Tá, eu não vou soltar nenhum spoiler, mas tem coisas realmente bizarras, principalmente, por exemplo, no 7º volume, quando a gente descobre lá o cara que brigava da salsicha? Isso, da salsicha. Eu podia ter trazido essa edição, cara, porque a capa é ele com uma salsicha. Assim, e aí tu vê o Say My Name. É muito bom. É muito engraçado. Mas tem vários momentos. Vários. E principalmente um personagem que é o ponto-chave, né? Que antagonista? É o antagonista, né? Eu tô falando do cara de cu. Tá. Mais ou menos. Muito boa, cara. Ficou muito bom. Os caras, olha, parabéns pra produção ali, porque eu nunca imaginei que eles fossem conseguir fazer tão igual o Glenn Fabry e o Steve Dillon idealizado. Do que trata Preacher, Patrick? Preacher é a história de um reverendo. Nós conhecemos ele primeiro como reverendo, Jesse Custer, que numa cidadezinha, Alphaville, eu acho, ele tem um wake, digamos assim, que ele está completamente
desiludido com aquela comunidade, fora que ele já tem uns traumas da história dele mesmo, e num belo dia que ele bebe umas a mais, quebra todo mundo no bar, sai falando os segredos de todo mundo, aí no outro dia a igreja dele tá sempre vazia. Aí quando vê, no outro dia tá todo mundo lá, só que acontece um porém, né, entre uma relação que foi explorada por outros autores, tanto nos quadrinhos quanto na TV, entre um arcanjo, um querubim e uma demônia, nasceu uma criança, uma entidade, e aquela entidade é o Gênesis, e ela entra na cabeça dele naquele momento e mata todo mundo ao redor. Explode a igreja. Aí ele, sem querer, ele descobre que Deus abandonou sua criação e encontra a ex-namorada, que é uma pistoleira, e faz amizade com um vampiro irlandês chamado Cassidy, e eles saem em peregrinação pelos Estados Unidos atrás de Deus. Basicamente a premissa é essa. Essa é o cara querendo acertar as contas com Deus, né? Então acho que já é uma premissa super interessante, né? Porque tu quer ver como é que o cara vai acertar as contas com Deus, cara? Não, eu quero fazer ele ser responsável, ele tem que se responsabilizar. Ele não é um pai bastardo, né? Porque ele deixou seus filhos à moda Miguelão, como se diz, e aí ele vai atrás do cara para fazer prestar contas. E quando essa entidade incorpora no Jesse, né, ele ganha um poder que é o poder mais legal dos quadrinhos, que é o poder da palavra. Ele fala alguma coisa, né, os balões ficam em vermelho e a pessoa é obrigada a fazer o que ele falou, né? É o dom da palavra, acho que eles citam, né? É a palavra de Deus, alguma coisa assim. O mais legal é um cara que tá atrás dele de uma entidade lá e ele pega e diz assim, conta os grãos de areia da praia. O melhor é que aparece o cara contando. E aí bate o vento. 1, 2. O cara tem uns mil, não sei mais. Eu tenho também, ele manda o cara se fuder. Aí depois vem os agentes do FBI assim, dizendo, o cara cortou, nunca vi isso, uma mulher horrorizada, os caras vomitando. Eu disse, nunca vi isso, o cara tentou se foder sozinho. Não, é muito bacana, cara. Olha, tu dá muita risada. E é bem a cara do Garfienes, porque pra quem não sabe, ele é ateu. Então ele brinca muito, não só no Preacher, em outras séries ele já brincou um pouco com a questão da religião, o peso que a religião tem e como a sociedade pratica a questão da religião. E ele também misturou com um esquema que ele gosta muito, que é o faroeste. Mas claro, tinha que ter uma pontinha de guerra, porque numa das histórias ele também coloca histórias de guerra, principalmente a guerra do Vietnã, que aí tem a ver com o histórico do Jesse, que nós não vamos falar aqui para vocês poderem ler. E ele tem como parceiro, né, o Steve Dillon, que até na época os dois já eram conhecidos, né, principalmente pro público que acompanhava Vertigo por conta do Hellblazer. O Ennis foi o segundo escritor da série regular do Constantine, melhor fase de todas, né, super aclamada, e a partir daí ele e o Steve Dillon tiveram um caso de amor, mas sempre trabalhando juntos. Mas ele não é muito fiel, porque ele também gosta muito de trabalhar com Macrea, né? Porque no Macrea ele trabalhou no Trouble Souls, que foi o primeiro trabalho publicado dele. Depois ele trabalhou com ele no Demon, e aí depois eles foram pro Hitman. E também o John McCrea, se não me engano, ele faz uma edição especial, o Good Old Boys, do Preacher, né? E também tem outro cara que ele gosta muito, é o Carlos Esqueira. Criador do Dread. Isso mesmo. Tu tem aí o primeiro trabalho do Ennis, né? Antes dele ir para os Estados Unidos ainda, né? Encadernado. Importada, né? Acredito super rara. Olha, é o Ennis? Meu Deus! Olha. Depois tu focaliza ali pra mostrar. Aqui é a história sobre dois personagens que se tornaram meio icônicos. Ele lançou primeiro uma série chamada Trouble, depois Some More Trouble. Aí eles lançaram esse encadernado, e quando ele foi para os Estados Unidos, já tinha uma certa notoriedade, ele trouxe esses personagens de volta numa série chamada Dix. Então assim, é o mesmo estilo do Ennis de escrever, é totalmente nonsense, os caras fazem várias críticas sociais. Aqui fala principalmente da questão da Irlanda, porque como o Alan Moore, o Garfienes, ele retrata bem a sua contemporaneidade na época que ele morava na Irlanda, né? Na Irlanda do Norte, se não me engano. Então ele tem bem enraizado aquilo, e ele é um entusiasta de guerra, então ele também é contra a questão, não entusiasta a favor da guerra, né? Ele é um entusiasta pelo assunto guerra, então ele fala bastante também sobre a questão da guerra entre a Irlanda do Norte e a Irlanda normal e tal, bem bacana. Agora só puxar uma curiosidade, né? O Ennis, ele não gosta de super-heróis, embora já tenha escrito Justiceiro, Hulk, etc.,
Ele detesta por conta, principalmente, na verdade, como tu falou, né, ele é um apaixonado por Segunda Guerra. Pra vocês terem uma ideia, ele odeia o Capitão América, porque ele acha um absurdo tu ter uma coisa heróica no meio da guerra, onde o foco da guerra deveria ser nas pessoas e não num ser super-heróico, colorido. Exato. Ele vê esse clima mais denso na guerra, né? Ele acha inverossímil a questão dos superpoderes, digamos assim, tanto que quando ele escreveu o Punisher Kills the Marvel Universe, ele detonou com todos os heróis e vilões, né? E depois, quando ele pegou o Punisher também, ele fez aquela primeira parte, 12 edições, daí fez mais 37, ele e o Dillon, e aí ele conseguiu com o Quesada fazer os 5 anos que ele escreveu a Punisher sob o selo Max, que eram mais cruas, as histórias mais violentas e tal. Ele fez aquela minissérie Born com Bert Robertson, né, que dá mais ou menos a origem de que o Justiceiro já existia e tal. Mas aí a gente... A gente, só pra... O que a gente quer dizer é que a gente tá falando sobre um escritor diferenciado, com uma percepção diferente dos quadrinhos, né? Ele veio na segunda leva, a segunda leva da invasão britânica nos Estados Unidos, e ele é um cara super aclamado. O cara escreveu a melhor fase do Justiceiro, melhor fase do Constantine. Ele escreveu, por exemplo...